Mas vai ser um prazer hoje, um privilégio muito grande dividir a palavra com vocês, tá certo? A Vanédia ontem dividiu com a gente os momentos que antecedem a crucificação, né? Quando Jesus está lá no Getsemane com seus discípulos, passando por toda aquela dificuldade psicológica, espiritual, lutando ali, mas ele faz tudo isso demonstrando de forma muito firme o seu objetivo, que é de fato salvar. E hoje a gente chega nesse momento, no ponto central da Escritura, e é esse o tema que eu quero conversar com vocês hoje, a centralidade da cruz, não só nas Escrituras, mas na missão de Deus, na vida do ser humano, e talvez a pergunta mais importante, 2000 anos depois do evento histórico mais importante da história humana, a cruz ainda importa hoje? A cruz ainda tem alguma relevância para mim hoje? Essa é a pergunta que eu quero deixar para a gente conversar durante essa exposição. Então a gente vai utilizar aqui, você tem de fato 4 evangelhos, né, cada um dando sua perspectiva desse evento final. Eu vou utilizar aqui a narrativa de João. Claro, a gente vai pegar um pedacinho aqui, outro ali, também dos outros evangelhos, mas basicamente a gente vai ficar hoje em João, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 17, tá bom? Então a gente vai seguir daqui a pouquinho. Pensa comigo agora, num ambiente úmido, escuro, fechado. Das paredes desse ambiente vem aquele cheiro horroroso de mofo, de umidade e até de excrementos humanos. É um lugar apertado, claustrofóbico. E o que vem das paredes deixa suas narinas ardendo e o desespero começa a tomar conta. Não é exatamente um lugar feito para você ter conforto. Somente os piores dos piores seres humanos ganham um ingresso para esse lugar. Se você cometeu algum crime horrendo ao ponto de um império querer a sua cabeça, é ali que você vai esperar a sua sentença capital. Não só esse ambiente, essa masmorra, ela é feita para você sentir desconforto físico, mas o momento da espera da sua execução nesse lugar, totalmente isolado do relacionamento com as pessoas, totalmente isolado de qualquer conforto, onde os seus sentidos são colocados nessa posição, não só o desconforto físico começa a tomar conta, mas também o terror psicológico. Essa angústia de não saber a que horas, a que momento o próximo passo vai acontecer. Roma quer que você sinta humilhação total, desconforto total. Então esses jogos psicológicos começam a tomar conta ali num lugar chamado Fortaleza de Antônia, próximo ali de onde a crucificação vai tomar conta. E esse homem, ele está ali dentro desse lugar, sentindo esses cheiros, essa umidade, esse desconforto físico, e de repente, ao longe, porque ele ainda está longe do lugar onde ele vai ser crucificado, ele só consegue escutar ali, daquele cantinho de pequeno buraco de luz que atravessa a sua masmorra, ele começa a escutar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E de repente aquele calafrio sobe na sua espinha. Acho que chegou o dia. De hoje não passa. É só uma questão de tempo agora. E aí o silêncio toma conta. Alguns segundos de silêncio. Ele já sabe que todo mundo que está ali para assistir sua morte já está presente no local da crucificação. E alguns segundos de silêncio depois ele escuta: Crucifica! 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 Ele falou: é agora. Aqueles segundos ou minutos que se sucedem são infinitos e eternos. São longos e desesperadores até que ele escuta um guarda vindo naquele corredor, escuta o tilintar das chaves. Ele já fecha o olho e espera a sua sentença. E quando a chave é virada naquela cadeia, ele escuta do carcereiro: pode ir. Você está livre. Não era exatamente a resposta que ele estava esperando, mas não podemos dizer que é uma resposta ruim, né? Mas ele fica atônico com aquilo e ele sai desesperadoramente procurando alguma face conhecida, algum familiar, algum amigo,
que está acontecendo? Por quê? Eu escutei meu nome, depois crucifica. E alguém caridosamente explica para ele, olha, quando falaram seu nome, não é que eles estavam te escolhendo para ser crucificado. Pilatos, ele lançou uma pergunta, quem vocês querem que eu solte? Esse criminoso chamado Barrabás, ou este homem aqui que eu não encontrei nenhum defeito, nenhuma culpa, chamado Jesus? E a multidão foi unânime. Solte Barrabás, Barrabás. Então quando você ouviu o seu nome, eles estavam falando para te soltarem. Não, mas eu ouvi crucifica. Não. Pilatos perguntou, o que vocês querem que eu faça com o tal rei dos judeus? E eles disseram, esse sim, você crucifica. E Pilatos ficou olhando aquela cena acontecendo. Eu não sei se ele foi lá para ver e acompanhar toda a procissão, ou se ele só queria sair dali o mais rápido possível, né? Vai que alguém muda de ideia. Mas eu tento ficar imaginando o que se passou na cabeça de Barrabás. Essa cruz é minha. Era para eu estar fazendo toda essa procissão, toda essa via dolorosa até a minha pena capital. Era para eu estar lá. E agora alguém que chegou aqui... E assim, gente, a Bíblia não dá detalhes para a gente, mas não é como se o ministério de Jesus não fosse conhecido de todo o público. Eu imagino que, e de novo, essa é só uma suposição, mas eu imagino que Barrabás já tenha ouvido pelo menos alguma notícia sobre esse tal de Jesus que prega a revolução, mas através do serviço, do amor ao próximo. Ele não era exatamente um revolucionário que saía por aí como ele era, como Barrabás era, tentando fazer terrorismo e causar danos às propriedades romanas para poder fazer alguma revolução, destronar Roma da forma como ele conseguisse. E ele fica tentando juntar essas peças para entender como isso aconteceu, como essa troca ocorreu. Barrabás está simplesmente atônito. A cruz talvez seja um dos símbolos mais reconhecidos hoje no nosso planeta. Várias peças arquitetônicas, né? Várias igrejas, museus, até hospitais, escolas ostentam esse símbolo de apenas duas traves cruzadas. Seja na arte dos quadros pintados, das esculturas, das joias que muitas pessoas ornam no seu pescoço, nas suas orelhas, seja até pessoas que tatuam isso no próprio corpo, a cruz ela é um ícone mundialmente conhecido, talvez um dos mais conhecidos. Só que a cruz ela não é simplesmente um adorno. A cruz ela não é um símbolo simplesmente para você ostentar por aí como uma joia. E a cruz também não é só, apesar de também ser, mas ela não é só um pedaço de história nos nossos livros, na nossa arqueologia. A cruz, de fato, ela não é só a história, ela é a nossa história. Nós fazemos parte dessa história. Essa história ocorreu por causa de você e por causa de mim. Essa é a nossa história. Essa não é só a história de Barrabás. A história de alguém que deveria ser crucificado, deveria pagar pelos seus crimes, mas foi liberto por um ser inocente no último minuto. Essa não é a história de Barrabás. Essa é a história de Barrabás, mas não é a história só de Barrabás. É a sua e a minha história. Por que esse evento de 2000 anos atrás ainda domina a nossa arte, a nossa mente, a nossa história, o nosso senso estético? Qual é a relevância disso para nós hoje? Então eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em João, capítulo 19, verso 17 em diante. A gente vai ler alguns trechos e ir comentando. Mas o verso 17 começa dizendo assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, ou Gólgota em hebraico. Ali, eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus estando no meio. É um relato bem direto e bem simples. Ali, eles crucificaram. Ali naquele lugar chamado Calvário, Gólgota, eles o crucificaram. É bastante interessante porque talvez você já tenha ouvido, eu sei que eu já ouvi vários sermões sobre a crucifixão de Jesus, e é muito focado, por exemplo, no senso médico, nos detalhes ali de como esse sofrimento aconteceu, quais são os efeitos químicos, neurais que estão acontecendo no corpo de Jesus, toda a dor que a crucifixão causava na mente, no corpo de uma pessoa, e a gente faz todo esse detalhe, né, toda essa explicação para a gente poder ter um senso do que Jesus estava passando naquele momento de fato. Mas se você ler qualquer um dos 4 evangelhos, você vai perceber que nenhum deles se preocupa em te dar detalhes sobre o quanto Jesus está fisicamente sofrendo. Eles não vão por ali.
o significado ou a tentativa dos discípulos que escrevem os evangelhos é muito mais de se focar no sentido teológico e profético que está acontecendo ali naquele evento central, naquele momento, muito mais do que simplesmente a ideia de dor. E João aqui talvez seja o mais sucinto de todos. Naquele lugar, eles o crucificaram, no meio de duas pessoas. Um à esquerda, outro à direita, Jesus ao centro. De fato, talvez essas explicações, médicas, físicas, elas sejam necessárias para nós hoje, porque a cruz não é algo comum para nós hoje em termos de pena capital. O Brasil nem tem pena capital, mas lugares como os Estados Unidos, você tem a tentativa de fazer a pena capital ser o mais rápida e indolor possível. Você não tem prazer naquilo, é simplesmente essa pessoa não pode mais conviver em sociedade, ela também é um peso para o Estado. Então vamos encerrar, mas assim, mantendo o máximo da dignidade humana, aplica alguma coisa, tenta encerrar o mais rápido possível, sem muito público, sem muito alarde. Mas não era assim com Roma. Roma queria um espetáculo. Roma queria que todos soubessem o que está acontecendo. Era um evento para ela provar que ela dominava. É claro que assim, Roma, e a Vanédia citou isso muito bem ontem, Roma não é a inventora da cruz, isso vem de muito antes, de vários povos, Roma foi aperfeiçoando isso ao longo do tempo e tudo, mas a própria sociedade romana não enxergava a crucificação como algo digno. Inclusive era proibido você fazer qualquer coisa dessas para um cidadão romano. Crucificação era para o pior bandido, desde que ele fosse um criminoso desprezível, mas que não fosse romano. Se fosse romano, outras coisas iriam acontecer. Você tem historiadores como Cícero e Tácito falando que sequer mencionar a ideia de cruz na frente de um cidadão romano já era uma ofensa grave e terrível. Hoje a gente tem expressões como cruz credo, Porque a ideia de, por exemplo, você falar que algo traz uma dor excruciante é justamente a ideia de ex crucis, é algo que vem da cruz para fora. Então, para o ouvinte ou o leitor do evangelho naquela época, apenas mencionar a cruz já era algo que evocava na mente de qualquer um deles um desespero muito grande, um sentimento de dor muito grande. Por isso os evangelistas eles simplesmente se focam não aqui no como a coisa aconteceu, porque isso já era comum para todos eles já sabiam. Qualquer cidadão romano ou qualquer hebreu que escutasse a ideia de cruz, ele já sabia do que estava acontecendo. Então os evangelistas eles não vão se focar no como, mas eles vão se focar de fato no porquê. Porque esse que até agora tem sido apresentado nos evangelhos como ou o rei dos judeus, ou o rei de todo o universo, ou aquele que veio do reino de Deus, o filho de Deus, o filho do homem, aquele que é o próprio Deus encarnado. Agora, de repente, depois de toda essa construção ao redor de quem Jesus é e a sua identidade divina, qual que é a conclusão dessa história? O pior e mais terrível meio de tirar a vida de alguém. E é nesse objeto, nessa ferramenta, que Jesus vai perder a sua vida. Mas por quê? Esse é todo o objetivo dos evangelistas. Por isso, mais uma vez, João ele só diz, ali, crucificaram Jesus com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Mas nessa frase simples, sucinta e direta, está justamente a ideia da centralidade do que está acontecendo. Porque nessa cena que é pintada para nós, de um morro chamado Gólgota, ou Calvário, onde existem 3 cruzes, Jesus ele é posicionado exatamente onde? No meio. É isso que o texto enfatiza pra gente. Ali no meio de 2 figuras, estava Jesus. Nessa pintura que é desenhada pra gente, do Monte do Calvário, com 3 cruzes, a figura central de toda essa cena é quem? É justamente Jesus. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Eu quero continuar o verso 19 com vocês. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era, nessa placa, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus eles leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era bem perto da cidade. Então, assim, o movimento, a passagem das pessoas ali era muito grande, Inclusive, a gente deve lembrar, isso tudo está acontecendo num feriado de Páscoa. Não é isso que a gente está fazendo hoje, celebrando? Era o que estava sendo celebrado em Jerusalém naquela época.
Mas claro que pra gente a Páscoa é um feriado muito mais assim, teológico ali, a gente tem uma razão. Inclusive, na verdade, você não precisa nem ser cristão para tirar um feriadinho na Páscoa, né? Para ir pra praia fazer seu churrasco e tudo mais, né? Páscoa é feriado, não precisa trabalhar, quem se importa com o porquê. Mas pro judeu, que tem toda uma raiz vinda do Egito, da escravidão, passando por todos aqueles eventos que o Antigo Testamento descreve, isso para eles é muito importante. Então você imagina o fervor, o pico, assim, o trânsito em Jerusalém devia estar terrível naquele final de semana. Jerusalém estava abarrotada de pessoas, muito mais da sua capacidade. E todas as pessoas estão ali, trafegando para cima e para baixo. E no meio dessas pessoas vai passando esse judeu, carregando uma cruz, onde nessa cruz existe uma placa, escrita em 3 idiomas, hebraico, latim e grego. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Por isso o texto diz, muitos judeus leram esse título, porque Jesus havia sido crucificado, era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Por isso os principais sacerdotes dos judeus, os líderes religiosos lá de Jerusalém, eles disseram a Pilatos, por favor, não escreva rei dos judeus, escreva, ele disse que é o rei dos judeus. Isso que tem que estar na placa, ó, ele disse que é o rei dos judeus, não que ele é o rei dos judeus. Pilatos então responde, o que eu escrevi, eu escrevi, eu não vou mudar. Está escrito, já escrevi, está tudo certo. Veja, em toda essa procissão, todo esse evento que Roma tradicionalmente carrega, um componente muito importante era justamente esse títulos em grego. Título, que era essa placa que era pendurada, geralmente no pescoço daquele criminoso que estava indo para ser executado. Porque em toda essa procissão ao longo do caminho, passando pelas multidões, as pessoas olhavam para aquele criminoso e elas viam o que nessa placa? O crime cometido por aquela pessoa. É Roma dizendo para você o seguinte, tá vendo o que está escrito aí na placa do pescoço dessa pessoa? Se você fizer o que está escrito nessa placa, você vai ser o próximo. Então era o jeito de mandar uma mensagem para todo mundo, olha, ele está morrendo por isso, e se você continuar nesse caminho, você vai ser também o próximo a carregar essa placa e essa trave entre os seus braços. Então era esse jeito de intimidar a multidão, de passar esse recado, essa mensagem. E o que é muito curioso aqui, João ele deixa muito claro nesse detalhe, e lembre-se, o Evangelho de João, especialmente aqui esse momento da crucificação, é muito sucinto, é muito direto ao ponto. Então, se ele é muito direto ao ponto e existem poucas informações aqui, se ele colocou essas informações num texto tão sucinto, cada informação importa, certo? É um jeito de você declarar a importância do que está sendo dito aqui. E João achou importante falar para a gente que o texto, né, o título ali de Jesus estava escrito em 3 idiomas. Quais eram? Hebraico, grego e latim. Hebraico era a língua do judeu, ou algumas versões vão trazer o aramaico, que é assim, é algo muito próximo do próprio hebraico, né? É como se você pegasse um espanhol que é falado no México, ou o português que é falado no Brasil, e um português que é falado lá em Portugal. Depois de alguns séculos de história, você tem diferenças ali na forma como você vai dizer algumas palavras, mas é basicamente o mesmo idioma. Mas é a linguagem da religião judaica, das escrituras, de todo o Antigo Testamento, as profecias, os poemas, as músicas, tudo está escrito em hebraico. Esse significado teológico, religioso, vem todo do hebraico. Já no grego, que é o império justamente que precede Roma, é no grego que você vai ter o desenvolvimento da filosofia, da cultura, da arte. Toda a sabedoria, toda a linguagem rebuscada de pensamento e estrutura filosófica, educacional, tudo isso vem dos gregos através dessa linguagem grega. É nessa linguagem que estão escritas as grandes obras da humanidade, como a Ilíada, como Platão, Aristóteles e por aí vai. A linguagem da sabedoria. E agora você tem também o latim, que é a linguagem do próprio Império Romano. É no latim que você vai ter as grandes leis, a grande contribuição do direito. Não é isso? Latim? A gente ainda usa palavras em latim até hoje, né? Habeas corpus, né? Palavras quid pro quo, palavras que vêm do latim. Porque o latim fundamenta todo o direito ocidental. E nessas 3 linguagens, ironicamente, Pilatos vai escrever uma mensagem para que todos que
passassem por ali, seja judeu, seja grego, seja romano. Basicamente o quê? Essa linguagem engloba praticamente o mundo daquela época. Qualquer um que passasse ali, ao invés de ler, na verdade, uma pena capital que intimidasse ele para evitar cometer crimes, vai ler o quê? Aqui está o rei. Ironicamente, Pilatos, ele vai proclamar a verdade que os líderes judeus estão tentando abafar a todo custo. Todo o propósito dos líderes judeus até agora foi abafar o ministério de Jesus, tirar Jesus de cena. E agora a pessoa mais importante do império naquele lugar, Pilatos, ele vai escrever naquela placa para todo mundo ver: aqui está o rei. E no momento em que Jesus assume a cruz, no momento em que ele começa aquela via crucis, aquela via dolorosa, a cruz deixa de ser um pedaço da história, uma informação que a gente lê a respeito, e se torna uma mensagem global. E o primeiro, digamos assim, entre aspas, missionário ou missionária a anunciar esse evangelho, mesmo que de uma forma bem compacta, bem reduzida, mas talvez o primeiro evangelista, a primeira evangelista que anunciou essa mensagem global foi essa placa, esse título escrito por um romano, que anunciava esse evangelho: aqui está o rei, e esse rei vai morrer pelos seus súditos. Não só uma mensagem evangélica, mas escrita em pelo menos 3 linguagens, para que todo mundo pudesse ler. E no centro disso tudo, de toda essa anunciação, de toda essa mensagem, está novamente essa fotografia, esse quadro pintado com essas 3 cruzes, esses 3 elementos. E posicionado no meio dessa pintura, no centro de tudo isso, está Jesus. No centro da história humana, no centro da arte, no centro de todo o entendimento religioso que nós aqui no Ocidente pelo menos estudamos, seguimos, fazemos doutrina sobre, lemos, adoramos. No meio disso tudo, no centro disso tudo, está a cruz com o rei de todo o universo pendurado ali nela. A posição de Jesus aqui é não só o fechamento literal de toda a Escritura, mas também o fechamento espiritual de toda a missão de Deus de salvar a humanidade caída. Jesus, ele está no centro dessa obra. Jesus, por exemplo, ele está no centro da missão divina. A Bíblia ela é escrita e dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E o que é que divide esses 2 testamentos? É justamente a cruz. Para trás, no Antigo Testamento, você começa a leitura na página 1 e 2 com a criação bela e perfeita de Deus, criando não só o ser humano, mas todo um ambiente maravilhoso. E no meio desse ambiente é colocado um casal perfeito, sem falhas, sem dificuldades, com tudo perfeito ao seu redor, para viver uma vida perfeita, se relacionar nessa vida perfeita e dar continuidade através da procriação numa vida perfeita. Só que a Bíblia vai dizer pra gente que Deus é... Qual é a verdade mais fundamental sobre Deus na Bíblia? Deus é o quê? Deus é amor. Essa é a verdade central das Escrituras, e ela está presente aqui na cruz, como a gente vai ver. Mas esse Deus que é amor, não é que Deus ele ama, não é que Deus ele tem pensamentos amorosos ao nosso respeito, ou a respeito de qualquer outra coisa. Deus é amor. É a descrição de quem ele é, do seu caráter, da sua própria fundamentação, da sua essência. Só que existe uma questão a respeito do amor. O amor, para existir genuinamente, ele só pode existir onde houver liberdade. Se eu chegar aqui do lado do Igor e colocar uma arma na cabeça dele e falar assim: olha, me ame de todo o seu coração, senão eu atiro, você vai ser capaz de me amar? Né? Claro que ele vai. Ele não quer tomar um tiro. Só que aí eu pergunto: esse amor é genuíno ou é fruto de medo e coerção? Então, se Deus falasse assim: olha, eu estou criando vocês aqui no Éden, mas se vocês não me amarem, eu mato vocês. Não, Deus, só 100% Jesus aqui, ó.
Usa a faixinha na cabeça, né? 100% Jesus. Eu te amo de todo o coração. Mas esse amor seria genuíno? Para o amor genuíno existir, precisa haver liberdade. Só que aí vem a página 3 da Bíblia. O ser humano pega essa liberdade. E se existe a liberdade de amar ou de desamar, existe a liberdade para trair. E o ser humano escolhe fazer justamente o quê? Desamar. Trair a confiança desse Deus. Dentro da possibilidade de um relacionamento com Deus, o ser humano olhou e pensou, e se eu fizer tudo isso aqui ser não sobre ele, mas sobre mim? E se eu sequestrar para mim tudo isso que Deus fez para compartilhar comigo e fazer ser sobre mim? Por isso agora o ser humano vai entrar nessa via de pecado, nesse caminho de destruição. Você segue lendo as Escrituras e você chega no capítulo 5 de Gênesis e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. E viveu 986 anos e morreu. E isso continua no restante de todo o Antigo Testamento. E morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Por quê? Porque longe da fonte da vida, longe do amor genuíno, não existe vida. Então, todo o Antigo Testamento ele vai construir para a gente justamente o quê? Através de poemas, através de histórias narrativas, através de profecias. Tudo que o Antigo Testamento faz é mostrar para a gente, por símbolos, por poemas, uma mensagem central. O plano de Deus para resgatar aqueles que o traíram. Para salvar justamente aqueles que causaram todo o problema. É isso que é o Antigo Testamento. E finalmente a gente chega até os evangelhos. E você percebe justamente os evangelistas se esforçando na forma como eles vão contar a história de Jesus, para pontuar cada profecia, cada referência ao Antigo Testamento, cada poesia. Jesus ele fala no livro de Lucas para os seus apóstolos, olha, é sobre isso que está acontecendo aqui, agora, entre vocês, que os poemas, as músicas cantaram, as profecias falaram, os ensinamentos de Moisés pregaram. É sobre isso daqui. Ele fala para os líderes judaicos, olha, vocês estudam as Escrituras porque vocês acham que a vida eterna está aí nas Escrituras. E é verdade. Só que a Bíblia, as Escrituras, elas falam de quem? Elas falam de mim. Eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, só que vocês não querem vir até mim para ter vida. Vocês se apaixonaram pelo que está escrito ali, mas vocês não perceberam de quem está sendo falado. E agora, Jesus então nessa cruz, pendurado, marca essa divisão. Tudo que houve antes dele está sendo cumprido. Cada promessa, cada profecia, tudo está sendo cumprido agora. E o que se sucede do lado de cada cruz? O Novo Testamento é o quê? Sobre o que falam os apóstolos, os discípulos, sobre o que eles falam. Pedro inaugura o seu sermão evangelístico falando, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, é justamente ele que veio trazer vida para vocês. É sobre ele. E aí Paulo escreve extensamente, João escreve extensamente sobre os efeitos da aplicação desse sacrifício de Cristo, para essa morte substitutiva de Cristo na cruz. Como é que isso agora me traz uma nova vida, uma liberdade para não ser mais escravo do pecado, para não estar preso a todas aquelas tendências que os primeiros pais estabeleceram lá no Éden. Eu não preciso mais ter medo de me aproximar de Deus, eu posso confiantemente, Deus fala, cheio de ousadia, me aproximar dele para ter um relacionamento com o próprio Deus. Eu não preciso mais temer que o pecado vá me destruir diante dele por causa da sua santidade. Por quê? Por causa desse evento central que ocorreu e que dividiu as águas da história. Antigo e Novo Testamento agora sendo costurados por causa desse evento central. A missão de Deus sendo aqui totalmente cumprida através do sacrifício de Cristo. A cruz ela também está no centro de quem é Deus e de quem é o homem. Quem que é o homem? O homem é esse ser egoísta, mesquinho, que só pensa em autopreservação. Como a gente vê, assim que o homem peca e se afasta de Deus, qual que é o seu primeiro instinto? Deus chega e fala, Adão, o que você fez? Qual que é o primeiro instinto de Adão? Foi a mulher. É um instinto de autopreservação, gritando, por que eu vou pagar por algo se eu posso pôr a culpa em outra pessoa?
inventando-se ali o conceito de bode expiatório, né? Eu ponho a culpa em alguém e a culpa é dessa pessoa. A nossa sociedade hoje, dentro de todo o fervor político que a gente está prestes a reviver mais uma vez, é sempre essa ideia de bode expiatório, né? Não, a culpa é dos paulistas. Não, a culpa é do pessoal do Nordeste. Não, a culpa é daqueles que cometem esse tipo de pecado que a Bíblia condena. Não, a culpa é daquele pessoal vagabundo que não quer fazer nada. Não, a culpa é sempre de outra pessoa. A culpa nunca é minha, como indivíduo, como sociedade. A culpa é sempre do outro e eu sempre ponho a culpa no outro. Esse é o ser humano. Quando lá no capítulo 11 de João, está tendo toda essa discussão sobre o que fazer com o ministério de Jesus, que está crescendo cada vez mais. Anás, o líder supremo da religiosidade judaica, vira para os outros líderes e fala: vocês não sabem, vocês não entendem que é melhor para vocês e para todos nós que morra um só homem pelo povo, para que toda a nação não pereça? Qual que é a reação desse líder religioso que representa a essência da religiosidade judaica? Não é muito melhor a gente botar a culpa numa pessoa só, em vez de a gente pagar o preço? Mas o que é mais irônico nessa covardia do ser humano de botar a culpa em alguém, é que o próprio evangelista João aqui vai dizer que ao fazer isso, Anás, jogando a culpa para Jesus, ele está fazendo o quê? Ele está justamente cumprindo uma profecia, anunciando que Jesus de fato veio para fazer isso. E é justamente essa a centralidade de quem Deus é. Veja, Jesus, ele obviamente veio para fazer aquilo que ninguém poderia ter feito, que é o quê? Morrer substitutivamente por cada um de nós. Mas de todas as formas que o plano de Deus poderia ter escolhido para fazer isso, por que a cruz? Por que nesse momento da história tudo converge nessa ideia da cruz, essa figura central? Jesus, ele não está só morrendo por nós. Ao fazer isso, que é extremamente necessário, ele está fazendo isso de uma forma específica. Paulo vai pintar isso pra gente, a gente acabou de estudar na escola sabatina no livro de Filipenses. Paulo pinta isso através de um hino cantado pelos cristãos de uma forma linda, quando ele fala: olha, Cristo Jesus, embora sendo Deus, ele era o próprio Deus, ele estava lá no céu, no seu conforto do ar-condicionado celeste. Só que ele não achou que a sua posição de Deus era algo que o impediria de fazer o quê? Descer até aqui, nesse calorão do planeta Terra, assumir a forma daqueles que o traíram, para se tornar um deles, e como um deles mostrar que na verdade o caminho para cima é o caminho de serviço, é o caminho de entrega, de abrir mão do próprio eu. Por isso que Jesus vai dizer: olha, se você quer de fato entrar no meu reino, se você quer me seguir, se você quer ser como eu, a primeira coisa que você vai ter que aprender a fazer é o quê? Tomar a sua cruz e negar o seu próprio eu. Porque eu estou andando num caminho que vai chegar na cruz. Ou seja, Deus está trilhando através de Cristo o caminho do sacrifício, da entrega. Só que a cada passo que Jesus dá nesse caminho que vai chegar na cruz, existe uma encruzilhada, existe uma bifurcação. E você vai ver sempre a plaquinha: sacrifício, autopreservação. E aí eu estou seguindo Jesus. E Jesus está no caminho para a cruz. Aí eu vejo cruz, me livrar. Eu vou imediatamente para a autopreservação. Porque o meu eu, ele vai gritar muito mais forte. Porque dentro de mim reina esse espírito de pecado que chama: o que eu preciso fazer para me salvar, para me preservar. E Jesus vai dizer: olha, aquele que tentar salvar sua própria alma é justamente aquele que vai perder, porque o caminho para a perdição é justamente o caminho para cima. É um caminho de exaltação. É o caminho daquele que primeiro quer subir as mais altas nuvens para ser semelhante ao Altíssimo. É o caminho daquele que quer construir uma torre para poder bater lá na porta do céu e falar assim: isso aqui é meu. É o caminho da autossuficiência, como a gente estudou aqui com o Bruno de manhã. De querer ser sempre sobre mim. E se eu estou no centro de tudo, eu preciso me preservar. Então a gente vê na cruz esses dois caminhos. O ser humano marchando sempre em direção à autopreservação, enquanto o próprio Deus mostra que o caminho da salvação é o caminho da entrega e do sacrifício. Porque é isso que Deus é. Quando Deus, através de Jesus, veio aqui à terra para morrer por nós, Ele não está fazendo algo que é fora de quem Ele é. Ele está justamente fazendo aquilo que Ele é. Porque a Bíblia deixa claro mais uma vez: Deus é amor.
E o amor, ele só pode ser exercido na liberdade. E Deus tinha total liberdade de falar: será que eu entrego a minha vida por eles? Ou será que eu me preservo e deixo eles se lascarem para lá? E de forma livre, espontânea, através de uma escolha, porque amor é escolha, Deus falou: eu amo tanto o mundo, e de tal maneira, que eu vou entregar o meu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E é aqui nesse ponto de encontro que a cruz, que Jesus vai absorver não só o egoísmo do homem, como o amor abundante de Deus. Como disse Valdecir Lima na sua música brilhante, aqui na cruz a gente vê o pior do homem sendo transformado no melhor que Deus tem a oferecer. Deus falou: ser humano, faça o seu pior, e eu vou transformar o seu pior no maior presente que a humanidade poderia receber: o meu amor. Finalmente, Jesus, ele está no centro, ou pelo menos ele deveria estar, a cruz deveria estar no centro do ensino e da identidade da igreja, no próprio coração e na essência do que é ser igreja, do que é ser cristão. A cruz deve ter centralidade total. Lá em 1 Coríntios, especialmente no capítulo 15, Paulo vai falar uma coisa bem interessante, mas Paulo, ele passou 1 ano e meio, mais ou menos, ensinando a igreja de Corinto lá, todos os finais de semana, todo sentado naquelas casas, com aqueles grupos, ensinando as doutrinas do cristianismo, sobre quem era Jesus e tudo mais. Só que aí, Paulo sai para continuar plantando suas igrejas, e com a sua ausência, a igreja começa a desmoronar. Heresias começam a entrar, comportamentos ruins começam a atrapalhar o relacionamento da igreja. E aí Paulo escreve no verso 1 do capítulo 15: irmãos, eu estou escrevendo para vocês para lembrar a vocês do evangelho que eu anunciei, a qual vocês receberam e no qual continuam firmes. E aí talvez a igreja, lendo isso, pudesse pensar: Paulo, você passou 1 ano e meio aqui ensinando para a gente tanta coisa, do que você está falando especificamente? Paulo está dizendo: não, gente. Tudo se resume a uma figura central, a um evangelho central. Por isso ele vai iniciar a carta aos Coríntios falando assim: olha, eu não cheguei aqui diante de vocês com uma linguagem rebuscada que nem os gregos têm, com filosofias abundantes, sabe? Eu não cheguei com eloquência, e a gente muitas vezes é aficionado por aqueles pregadores que falam bem, que têm palavras bonitas, que têm uma boa, forma de se expressar, que conta boas histórias, que fala coisas bonitas, que impressionam pela eloquência. Paulo fala: gente, eu não vim aqui diante de vocês falando maravilhosamente bem, com eloquência. Não, eu vim com humildade para pregar a vocês nada a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. É tudo o que importa em toda a minha pregação: Jesus Cristo e esse crucificado. E agora no fim da carta ele vai dizer, no verso 2 do capítulo 15: por meio desse evangelho vocês são salvos, se retiverem a palavra assim tal como eu preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo, eu entreguei a vocês aquilo que eu mesmo recebi: que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que foi que eu ensinei para vocês, gente? Qual foi o evangelho que eu preguei? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós possamos ter uma nova vida. Se vocês permanecerem firmes nesse fundamento sólido, todos os problemas que vocês têm aqui vão se resolver. Só que vocês estão cada vez criando novas doutrinas, novas formas de fazer igreja, novos formatos de culto, sempre um jeito criativo, um marketing diferente para poder resolver um problema fundamental que somente o evangelho de Jesus Cristo pode corrigir. Porque é um problema estrutural no nosso coração. Por isso só o evangelho resolve. Ellen White vai escrever um texto lindíssimo em Desejado de Todas as Nações, página 660, ela diz o seguinte: olha, o sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam todas as outras verdades. A doutrina do sábado, a doutrina do santuário, a doutrina da reforma de saúde, a doutrina da ética e da moral e do viver cristão, qualquer uma dessas doutrinas, qualquer uma dessas verdades só tem validade, só tem sentido à medida em que ela se relaciona com a verdade principal: Cristo morreu pelos nossos pecados. Para ser devidamente compreendida e apreciada,
cada verdade da palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, deve ser estudada à luz que dimana da cruz do Calvário. Eu apresento perante vocês o grande e magnífico monumento de misericórdia e regeneração, de salvação e de redenção, que é o Filho de Deus levantado na cruz. Este deve ser o fundamento de cada sermão que nós pregamos. Qual é o fundamento central de cada sermão que precisa ser anunciado aqui? Que Cristo morreu por cada um de nós, naquela cruz. Mas Ele não morreu apenas, Ele também ressuscitou. O centro da nossa doutrina é: Jesus Cristo é o Rei de toda a terra. E esse Rei, embora sendo Deus, para provar o quanto Deus nos ama e mostrar quem Deus verdadeiramente é, Ele pagou o preço pelo meu pecado. Ele morreu a morte que eu deveria morrer. Ele assumiu a minha dívida e ressuscitou ao terceiro dia. É essa verdade central que divide a história humana entre antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é a verdade central que divide a minha história, porque a minha história só pode ser dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, morte. Depois de Cristo, vida. Sem essa divisão, sem esse evento na minha vida, nada disso pode acontecer. Verso 28 de João, para a gente acelerar aqui. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse a Escritura, ele disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados embebedaram de vinagre uma esponja, fixaram no caniço de sopro, aproximaram a esponja da boca de Jesus. E quando ele tomou o vinagre, com seu último suspiro, disse: está consumado. E, inclinando sua cabeça, entregou o seu espírito. Aqui está a frase central de toda essa história. O termo grego tetelestai, você talvez já deve ter ouvido isso, né? Tetelestai, alguns vão falar como está consumado, está pago. Alguns arqueólogos e historiadores eles vão encontrar em grandes arquivos de dívidas que uma pessoa, que uma empresa, sabe, que alguém detinha. Então tinha aquele documento registrando cada dívida que aquela pessoa devia, e talvez no final aquela pessoa quitou a sua dívida. E aí embaixo estava assinado tetelestai. Está pago. Foi pago, está tudo resolvido. As contas estão acertadas. Mas é interessante que a palavra tetelestai, e aqui uma informação técnica, ela é na verdade assim uma expressão que ela foi concluída no passado, mas ela na verdade tem efeitos presentes. Por exemplo, quando eu falo para você, ó, eu tirei minha carteira de habilitação, esse evento é no passado ou no presente? No passado, eu tirei minha carteira, certo? Quais são os efeitos de eu ter tirado a minha carteira hoje, no meu presente? Eu estou habilitado para dirigir, mas por algo que foi feito antes, e continua agora tendo esse efeito. Essa dívida que foi paga, ela foi paga lá no passado, mas ela continua tendo efeito hoje. Quando eu me aproximo de Deus e falo: Senhor, eis o tamanho da minha dívida, eu não sei se o Senhor pode lidar com isso, porque olha a extensão dessa ficha aqui, ó. Aí sabe aquelas coisas, você abre o rolo assim, ó, o rolo cai e vai rolando assim, ó, vai embora. Essa é a minha dívida. Senhor, eu não tenho como pagar isso, então assim, eu não sou digno de ter um relacionamento com Deus. Jesus olha para a sua dívida e fala assim: está pago. E não é que eu estou pagando agora, eu já paguei. Não existe uma dívida maior do que o preço que eu paguei. Toda a Escritura é sobre isso. O que está feito, consumado, o que está pago, todas as profecias, elas estão cumpridas, elas estão consumadas. Tudo aquilo que apontava para esse evento, tudo está consumado. Portanto, a pergunta que fica é: o que esse evento de 2000 e poucos anos atrás tem a ver comigo hoje? Qual que é a reação que eu tenho em relação a ela? Eu quero concluir então, voltando aqui num ponto da história, que é o verso 23. É um evento bem curioso que geralmente a gente meio que passa batido, mas eu quero fazer a nossa aplicação final com esse texto. Verso 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes iguais, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. Só que a túnica, ela não tinha costura, ela era uma peça só, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: olha, não vamos rasgar, porque ela é valiosa, assim, né? Então vamos tirar sorte entre a gente aqui para ver quem vai ficar com ela. E aí João escreve: isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras, que dizem:
Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi justamente isso que os soldados fizeram. Então, uma informação curiosa, quase uma nota de rodapé aqui. No momento em que você tem lá o evento mais central da história, o momento mais importante da realidade humana acontecendo no alto daquele monte, o próprio Deus encarnado sendo crucificado ali. Quando você baixa os olhos no pé da cruz, você tem alguns soldados lançando dados e jogando joguinhos para ver quem ia ficar com as roupas daquele morto, com aquela pessoa que está prestes a ser executada. Todas as profecias aqui estão sendo cumpridas. O evento mais importante da história está acontecendo e aqueles homens só conseguem pensar no que eles têm a ganhar com isso. Eu fiquei olhando por um tempo, assim, meditando um pouco nesse momento, nessa cena que está acontecendo, essa cena ao pé da cruz. E eu não pude deixar de pensar que tantas vezes na minha vida eu sou como aqueles soldados. Diante de tudo que eu sei sobre a cruz, diante de tudo que eu aprendi desde criancinha sobre o que Jesus fez por mim, a morte que ele morreu, a vida que ele reviveu, todo esse sofrimento que ele passou, quantas vezes eu me encontro aos pés dessa cruz, pensando, e se tiver um outro jeito, que eu não preciso me entregar a ele? E se eu conseguir viver a minha própria vida, do meu jeito, sem precisar servi-lo? Sem precisar, digamos assim, ficar devendo a ele por algo que ele fez por mim? Será que eu preciso mesmo entregar a minha vontade, o meu amor, as minhas afeições? Será que eu preciso entregar tudo a ele mesmo? Será que não tem um jeito de eu tentar a sorte, de eu jogar esse jogo onde eu tento continuar fazendo as coisas do meu jeito? Esse jogo que tem sido jogado desde a página 3 da Bíblia. Será que eu não consigo continuar fazendo isso? Será que eu não consigo ganhar mais que os outros nessa jogada? Fazer isso ser sobre mim? Qual decisão eu tenho tomado aos pés da cruz? Qual escolha eu tenho feito nesse caminho? De sacrifício ou de preservação? Veja, no fim das contas, o grande ultimato que essa cena está pintando para a gente, e os outros evangelistas, eles vão descrever isso melhor, naquelas 3 cruzes, com Jesus ao meio, você via alguém à esquerda de Jesus falando: você não é o bam 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 da história? Você não detém o poder divino nas suas mãos? O que você está fazendo aí? Se você é tão poderoso assim, vaza daqui, se salva. Essa frase deveria estar na estampa da camiseta de cada ser humano que já existiu. Por que você não usa algo ao seu favor? Por que você não faz isso ser sobre você? Mas do lado direito de Jesus havia um outro bandido, mas que ele olha para Jesus e fala: cara, você não sabe o que você está falando. Esse homem é verdadeiramente quem ele diz que ele é. E num ato de submissão, ele se vira para Jesus e fala: Senhor, quando o Senhor assumir o lugar de direito que pertence a Ti, posso ir junto? E Jesus só fala: bem-vindo. No momento de sofrimento, de humilhação, de dor e desespero, com os braços abertos, ele vira para aquele bandido e fala: você é meu filho. Entre no relacionamento comigo. Para sempre. Essa é a escolha que a gente tem que fazer ao pé da cruz. Como eu disse, essa história não é só sobre Barrabás. É a minha cruz que foi carregada. É a minha morte que foi morrida. É o preço do meu pecado que foi pago. A questão é, eu serei como esse homem à esquerda, ou esses soldados, tentando fazer ser sobre eles? Ou eu vou de fato me submeter, me entregar? Aos pés da cruz, eu dou graças a Deus que Jesus morreu, portanto eu não preciso mais servi-lo? Ou eu me submeto e falo: Senhor, se o caminho para a vida eterna é entregar a minha vida aos teus pés, receba a minha vida. Na hora definitiva, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, eu entrego a minha vida. E agora, aos pés da cruz, a resposta de cada um de nós deve ser a mesma: Pai, nas tuas mãos eu entrego
a minha vida. Amém.